Oi, gente, eu me chamo Beatriz Oliveira e esse é o Sobre Livros. Antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal, de deixar o like no vídeo, de interagirem comigo aqui nos comentários para ajudar no engajamento. E também lembrar de, assim que vocês se inscreverem, ativar o sininho, porque ajuda a vocês receberem notificações quando eu postar vídeos novos aqui, tá bom? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Hoje eu vim falar sobre um livro que me surpreendeu bastante. Foi um livro que eu comprei sem saber direito do que se tratava a história. E quando eu consegui comprar ele, que eu li o livro, foi assim surpreendente pra mim, porque eu não esperava o que eu ia ler. Na verdade, não era nem o que ia acontecer, porque a sinopse ela já dá quase um spoilerzinho ali do que vai acontecer no livro. Mas o desenrolar da história foi uma parte muito surpreendente pra mim. E esse livrinho, então, é o Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Gente, eu comprei esse livro depois que eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é dessa mesma autora. E eu só comprei esse livro porque Os Sete Maridos de Evelyn Hugo foi uma leitura, assim, foi uma das melhores leituras que eu tive no ano passado. Então eu falei, nossa, essa autora conseguiu escrever Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, com certeza todos os livros dela são incríveis. E aí eu conheci esse aqui procurando na internet sobre a autora, e aí eu li a sinopse e eu gostei bastante. Então aqui a gente vai conhecer a Emma e o Jesse. Na verdade, o livro, ele é, assim, escrito no ponto de vista da Emma. Ela é a personagem principal e através dela a gente conhece o Jesse. Ela e o Jesse, eles vão ser uns namoradinhos, assim, de ensino médio e vão continuar juntos até o momento em que eles casam. Eles são o tipo de casal que não gostam de ficar parados em um só lugar. Eles gostam muito de viajar, gostam muito de ter aventuras. Eles são um casal muito aventureiro que gosta de ter aquela adrenalina, de conhecer lugares novos, enfim. Só que um belo dia, no aniversário de 1 ano de casamento, eu acredito, acontece um acidente e o Jesse desaparece. Nisso, a Emma, né, a partir do momento que ele desaparece, ela vai ter que lidar com o luto e vai ter que achar um jeito de seguir em frente. Apesar desse acidente, foi um acidente de avião, não é spoiler, gente, isso tá na sinopse, tá bom? Então fiquem tranquilos. Apesar do acidente, ela vai ter que seguir com a vida dela, né? Então vai ser uma coisa muito complicada pra ela, porque ela era muito apaixonada pelo Jesse, ele era o grande amor da vida dela. Mas ela vai ter que sacudir a poeira, né? E dar a volta por cima e seguir com a vida dela. É então nesse momento que ela tá tentando reconstruir a vida dela sem o seu grande amor, né? Que ela vai reencontrar, não é nem conhecer, ela vai reencontrar o Sam. O Sam, ele estudou junto com ela também no ensino médio. E ele foi muito apaixonado por ela no ensino médio. Mas ela nunca deu tanta bola assim pra ele, ela vê ele mais como um amigão, um irmãozão. Interesse amoroso ela nunca teve nele. Apesar de que ele era muito assim, apaixonadinho por ela, ela nunca teve nenhum interesse amoroso nele. Então depois desse acidente, do desaparecimento do marido, ela vai reencontrar o Sam e eles vão começar um relacionamento amoroso. Ela ali tentando seguir a vida dela e ele sentindo novamente tudo que ele sentiu por ela no ensino médio, né? Então eles vão se aproximando cada vez mais e aí vão entrar num relacionamento amoroso onde eles acabam ficando noivos. Ele acaba pedindo ela em casamento, ela aceita e tudo mais e ela tá ali no ápice da felicidade dela de novo, né? Com uma pessoa nova, ela reencontrou a felicidade de novo, né? Quando o Jesse desaparece, ela pensa que não vai conseguir ser feliz de novo, enfim. Mas ela encontrou o Sam, reencontrou o Sam, na verdade, e tá ali com a felicidade nova dela e ela tá muito satisfeita com tudo, né? Ela tá muito feliz que vai casar com ele e tudo mais. Até que um dia, né, gente, num fatídico dia, ela tá ali almoçando o Sam e a família dela e ela recebe um telefonema. E esse telefonema é de ninguém mais, ninguém menos que do ex-marido dela. Ex-marido não, porque eles não se separaram, né? É do Jesse, a ligação. E na ligação ele diz pra ela que ele está voltando, né? Que ele está vivo, que ele sobreviveu ao acidente de helicóptero. Então, gente, nesse momento que ele fala pra ela que ele está voltando pra cidade onde eles moram, pra rever ela e tudo mais, né? Que ele tá com saudade, não sei o quê.
vai ser o momento que a vida dela vai virar de cabeça pra baixo. Por quê? Ela é casada com o Jesse e ela está noiva do Sam, né? Então, aí o livro vai girar em torno disso. Ela vai ter que decidir com quem ela vai ficar. Se é com o marido, ou se é com o noivo, né? Então, dita a premissa do livro, o plot do livro, vamos falar das minhas impressões sobre ele. Gente, quando eu comecei a ler o livro, assim, logo que a gente lê a sinopse, a gente já imagina que pode ser um triângulo amoroso. Mas quando eu li o livro, quando eu comecei a ler nas primeiras páginas, eu não imaginei isso de primeira. Porque, assim, as primeiras páginas, elas são dando mais ênfase na infância, no passado da Emma com o Jesse. Quando eles se conheceram, como eles começaram a namorar e tudo mais. E então, assim, no início não dá tanta coisa assim de, vai ser um triângulo amoroso, ela vai ficar em dúvida e tudo mais. Essa parte do triângulo amoroso só começa quando o Jesse volta. E pra quem já vê os meus vídeos, né, sabe que eu não suporto triângulos amorosos. Eu não gosto de jeito nenhum de triângulos amorosos onde a menina fica super indecisa entre dois caras lá e a história toda é voltada a essa tentativa dela, ou dela de escolher se fica com um, se fica com outro. Eu odeio isso, gente, eu odeio. Então, quando eu percebi que a autora tava levando pra esse lado, eu fiquei meio receosa. Mas ainda bem que eu não abandonei a leitura, gente, porque esse livro não tem nada a ver com só um triângulo amoroso, sabe? Gente, o triângulo amoroso acho que é a coisa assim menos importante que tem na história. Mas assim, realmente a Emma vai ficar dividida entre os dois, ela vai ter que escolher entre os dois e a história vai girar em torno disso. Mas o cerne do questionamento, assim, o cerne da história todo, tá envolto ali em uma pergunta só, que é a pergunta: será que a gente pode ter mais de um grande amor durante a nossa vida? Por que essa pergunta? Porque na sociedade que a gente vive, na nossa criação, não sei como foi a criação de vocês, mas eu acredito que a criação da maioria das pessoas, né? E não digo não só na criação, né? A gente vê muito em filme e tudo mais, em livros também, né? Na literatura. A gente vê muito que o nosso grande amor, ele é único. Ele é só um. E acabou aquele amor, não existe mais assim o amor da nossa vida. A gente nunca mais vai encontrar. Esse grande amor, esse amor verdadeiro, ele só existe uma vez e pronto, acabou. Nesse livro, a questão não é essa. A questão é, será que a gente pode ter mais de um? Né? Então, aí a gente vai acompanhar a Emma nessa escolha dela. Que, gente, olha, se eu tivesse no lugar dela, eu tinha pirado, porque eu não ia saber escolher. Apesar de que, no decorrer da leitura, a gente vai vendo que ela e o marido dela, eles já estavam, assim, com diferenças no casamento. Por exemplo, ela já não era mais aquela Emma que casou com ele, que conheceu ele no ensino médio. Os gostos dela tinham mudado, os hobbies dela já não eram mais os mesmos que os dele. O jeito que ele gostava de ver ela, por exemplo, ele gostava muito dela de cabelo escuro. Ela já não era tão assim com o cabelo dela. Tanto que ele desaparece e a primeira coisa que ela faz é cortar o cabelo e pintar de louro. E ela se sente super bem com isso. Ela já não é mais aquela Emma que o Jesse conheceu e, consequentemente, se apaixonou, né? Que tomou ali o coração dele e fez ele se apaixonar. Então a gente já vai vendo, no decorrer da história, essas diferenças entre eles, né? E aí, entre ela e o Sam, já é uma coisa mais atual, né? Então, ele gosta da atual Emma, né? E aí a gente meio que é levado assim, eu não sei se foi a intenção da autora, se não foi, mas o que dá pra gente entender assim é que a autora meio que leva a gente a tomar um partido durante a história, né? A gente já fica assim, olha, a Emma tem que escolher esse fulano, porque a história tem que acabar assim, ponto final, porque o fulano já tem mais a ver com ela do que o outro, entendeu? Mas eu não sei se foi a intenção da autora, mas se foi, enfim, não deixa a história ruim nem nada disso. Então, a autora, durante a leitura, a gente vai se vendo no lugar da Emma. A gente entra tanto na cabeça dessa personagem que a gente vê ela fazendo vários questionamentos a si mesma, que a gente pensa assim, se eu tivesse na mesma situação dela, eu teria esses mesmos questionamentos. A gente se coloca no lugar dela. A gente até fica, se fosse eu, né? Quem eu escolheria? Jesse ou Sam? Mas enfim, são questionamentos
assim, pertinentes que ela tem, são coisas, assim, relevantes que ela pergunta a si mesma, que ela pensa, que ela... Por exemplo, tem uma parte lá que ela se vê se perguntando assim, será que o Jesse cabe na minha nova vida? Porque vocês devem lembrar o que eu disse no início. Quando eles se conheceram, o Jesse e ela, eles eram pessoas, assim, aventureiras, que gostavam muito de viajar, conhecer lugares novos. A partir do momento que ele desaparece e some da vida dela, a Emma se transforma. Ela começa a dar lugar para uma nova Emma. Tanto que ela corta o cabelo. A gente vai ter aqui a presença dos pais dela. Os pais dela são donos de uma biblioteca. Não é nem uma biblioteca, é uma loja de livros, que é uma coisinha assim muito aconchegante. Eu fiquei imaginando durante a leitura essa lojinha. Imaginei o quão legal deve ser lá dentro, enfim. Então, assim que o marido dela morre, ela se muda para a cidade dos pais dela, de onde ela queria tanto sair, ela se muda de volta para lá. Ela começa a tomar conta da loja dos pais. E aí, será que o Jesse ainda cabe nessa vida dela? Porque o Jesse volta, mas ele passou anos desaparecido, mas quando ele volta, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo aventureiro, ele continua o mesmo cara de sempre, sabe? O mesmo cara que quer conhecer o mundo, que quer conhecer cada canto do planeta Terra. E a gente vê que a Emma já não tá mais nesse pique, nessa vibe aí do Jesse, né? Então, em vários momentos ela tem esse questionamento dentro dela, né? Se o Jesse ainda ficaria confortável junto com ela nessa vida nova dela e se ela ficaria confortável junto com ele, né? Na vida que ele quer retomar, nos anos que ele perdeu e ele tá querendo retomar agora. Então, com tudo isso que eu já falei, a autora, né, a Taylor, ela entrega um livro, assim, muito intenso, cheio de drama, carregado de sentimento e... assim, a gente fica ali no meio de todas essas emoções e a gente se emociona junto com a personagem. A gente sente raiva junto com a personagem, né? Com a personagem principal, que é a Emma. Mas apesar de ser um livro que traz esse misto de sensações, de emoções, de sentimentos pra gente, ele é um livro também que faz a gente se questionar muito, faz a gente se colocar no lugar do outro, né? É uma coisa intensa, como tudo que a Taylor escreve. Gente, essa autora, ela virou uma das minhas preferidas. Porque ela consegue escrever de uma forma, assim, que não tem como a gente não se emocionar. Não tem como a gente não sentir como se fosse com a gente a história, entendeu? É uma coisa, assim, que... eu não sei nem explicar pra vocês, só vocês lendo, só vocês conhecendo a autora e o trabalho dela, porque é uma coisa, assim, que eu não tenho palavras pra dizer. São livros difíceis de ler em algumas partes, os livros dela. São livros que prendem a gente, assim, do início ao fim. Gente, é sério, ele não é um livro grande. Assim como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo não é um livro grande, mas a gente fica tão preso na história que a gente senta, a gente não consegue largar enquanto a gente não termina. E não foi diferente com Amores Verdadeiros. A construção do personagem da Emma foi a parte, assim, que eu mais gostei no livro. Foi a parte mais surpreendente na história toda pra mim. Por quê? A gente acompanha a Emma desde a adolescência até a fase adulta dela. E na adolescência a gente vê uma Emma, até a fase adulta dela, uma parte da fase adulta dela, a gente vê a Emma, uma Emma muito inconsequente, sabe? Muito, assim... vive muito o momento. Ela é muito essa pessoa que só vive o momento, não tá nem aí pro futuro, que vai acontecer depois, é o depois. Ela se preocupa com isso no momento que acontecer. Mas enquanto ela tá vivendo aqui, ela quer viver o máximo e por causa disso ela acaba se tornando um pouco inconsequente algumas vezes e tudo mais. No decorrer da história, a gente vai vendo o quanto ela vai amadurecendo. Então a gente vai vendo, assim, que é uma coisa natural nela. Esse amadurecimento dela, sabe? Esse olhar para o mundo com outros olhos. Tanto que ela muda completamente. E foi um crescimento da personagem, foi uma construção de personagem feita pela Taylor que gente, sério, é incrível o jeito que ela fez essa construção da Emma. Então, gente, é um livro que vai fazer a gente pensar muito sobre o significado de amar, sobre se o amor tem data de validade, sobre o que significa essa superação, né? Como passar por um luto tão difícil quanto foi o da Emma, né? Porque ela pensou que tinha perdido o marido para sempre, que ele tinha morrido nesse acidente. E é um livro que faz a gente pensar também bastante no quão forte pode ser um amor antigo, né? Um amor passado. E como é que a gente pode superar esse amor
com a dor da perda, né? Que é uma dor tão complicada. É uma dor assim, não é um término, né? Que às vezes um término acontece as duas partes querendo. Olha, a gente tá mais dando certo, vamos terminar aqui. E cada um pro seu lado. Nesse caso aqui, a Emma, ela não quis, e muito menos o Jesse, né? Os dois estavam ali apaixonados e tudo mais, só que aconteceu um infortúnio aí, um acaso que tirou o Jesse dela. Então foi uma coisa assim que ela não previa, e ela tem ali que... Como é que ela vai superar esse amor, esse grande amor dela? E é uma coisa assim que faz a gente refletir bastante. E se fosse com a gente, né? Então é um livro que mexe bastante com nossos sentimentos. Se vocês forem uma pessoa sensível como eu, se preparem, tragam uma caixinha de lenços ali. Porque, gente, eu chorei. Eu chorei no final desse livro, eu lagrimei ali. Então se vocês forem sensíveis como eu, já se preparem logo, porque esse livro ele mexe bastante com a gente. Então eu recomendo bastante que vocês leiam esse livro, assim como todos os livros dela. Dos livros dela eu conheço esse, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. São os 3 livros que eu conheço, mas eu acredito que ela tem mais um, deixa eu ver aqui, Em Outra Vida Talvez e Forever Interrupted. São 2 livros que ela tem, além desses 3 que eu falei. Eu ainda não li nenhum desses 2 e nem o Daisy Jones and the Six, mas eu pretendo ler num futuro próximo. E quem sabe trazer aqui uma resenha pra vocês, porque Taylor Jenkins Reid merece todas as resenhas do mundo, porque ela é uma autora, assim, gente, excepcional. Sério, excepcional. Já virou minha preferida, tá lá na minha lista de autores preferidos. Qualquer dia eu trago um vídeo falando sobre eles. Então leiam Amores Verdadeiros, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então vão ler Amores Verdadeiros e me contem de que lado vocês ficaram. Se vocês queriam que ela ficasse com o Jess, se vocês queriam que ela ficasse com o Sam, se vocês queriam que ela ficasse sozinha. Me digam o que vocês acharam do livro. Vocês podem falar tanto aqui nos comentários, se vocês já leram, ou se vocês pretenderem ler em algum momento e lerem de fato, me falarem lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Vocês podem ir lá conversar comigo, que eu vou ficar muito feliz de debater com vocês sobre esse livro, de saber a experiência de vocês com ele, né? Então, por favor, dê uma oportunidade para esse livro, porque vale muito a pena. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais curtinho, porque foi uma resenha, assim, mais superficial, digamos assim. Eu queria falar mais das minhas impressões mesmo sobre o livro, não sobre a história, para não ficar dando spoiler, né, do que vai acontecer. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, né, que é muito importante. Se vocês quiserem também podem interagir aqui comigo, eu adoro falar com vocês, eu adoro responder vocês. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de fazer essas coisinhas que eu disse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!